Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é sexta-feira, dia 19 de abril de 2013, dia do Índio. Bom dia você ouvinte, bom dia Gil Bonfim. Bom dia Karine Pinheiro, bom dia você que ouve O Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira agora os destaques de hoje. Homem é preso com 5 quilos de maconha dentro de ônibus. Procuradoria Eleitoral quer cassação da deputada Flávia Moraes. Terra volta a tremer e assusta moradores de Montes Claros, em Minas. Polícia Federal prende 8 suspeitos de integrar quadrilha que vendia drogas sintéticas. Juiz e outros 9 suspeitos de fraudes em processos judiciais vão para a cadeia. Deputados aprovam projeto de lei que inibe formação de novos partidos. FBI divulga fotos de suspeitos de ataques em Boston. Craque empata com o Náutico, 1-1 e avança na Copa do Brasil. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7:02. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado a claro com períodos de nublado. A temperatura máxima pode chegar aos 28 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 35%. E a temperatura já começa a cair em Goiânia. Neste momento os termômetros marcam 20 graus. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, atentados em Boston. FBI exibe imagens de suspeitos e pede ajuda. O estado de São Paulo, Marina e tucanos tentam barrar projeto de lei que restringe o acesso de novos partidos à propaganda na TV e ao fundo partidário. Correio Brasiliense, Controladoria Geral da União exige explicações do Itamaraty sobre diplomatas que recebem salário médio de R$20 mil sem trabalhar. Valor econômico, o Banco Central eleva a Selic e juros recuam. Estado de Minas, a história que o Brasil escondeu. O resultado da investigação em 130 tribos indígenas de Minas Gerais, feita em 1960, horroriza. Jornal do Comércio de Pernambuco, Dilma cria 7.600 vagas no governo. 0 hora, atentados nos Estados Unidos. FBI aponta 2 suspeitos. Brasil Econômico. Para crescer, Brasil tem de dobrar a extensão da malha ferroviária. O Popular, já são 40 os desaparecidos após abordagem policial. Diário da Manhã, consumidor paga a inflação. Especialistas dizem que o governo entra na contramão ao adotar medidas paliativas para tentar conter equilíbrio na economia. 7:04. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. A Procuradoria-Geral Eleitoral enviou ao Tribunal Superior Eleitoral parecer favorável pela cassação do mandato da deputada federal pelo Estado de Goiás, Flávia Moraes, por prometer a eleitores a concessão de benefícios dos programas Cheque Moradia e Procerrado em troca de votos. Antes de ser candidata, ela ocupava o cargo de secretária de Cidadania e Trabalho de Goiás, responsável por implementar programas sociais. Segundo a vice-procuradora-geral eleitoral, Sandra Curô, é válida a prova de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores. A gravação de um diálogo foi apresentada como prova dos atos ilícitos praticados pela então candidata durante o período eleitoral. Ao longo da conversa, Augusto Nero, autor da gravação, perguntou a Flávia Moraes acerca de um benefício oferecido pelo Estado, o Cheque Moradia, pelo qual estava esperando há mais de 3 anos. A candidata disse que priorizaria o seu caso, convidando-o a fazer uma visita em sua residência para falar sobre o assunto. O recurso contra a expedição de diploma da deputada será analisado pela ministra Luciana Lócio. 7:05. Conselho de Ética da Câmara acolhe denúncia contra o vereador Djalma Araújo.
O Conselho de Ética da Câmara Municipal de Goiânia acolheu a denúncia feita pelo presidente Clécio Alves, do PMDB, contra Djalma Araújo, do PT. Clécio afirma que o colega o desrespeitou em plenário, quebrando o decoro parlamentar. O vereador Misair Lemes Júnior, do PMDB, foi designado relator do processo e tem 15 dias para emitir um parecer. Vamos dar liberdade para os dois, apresentar suas defesas, suas declarações, a ampla defesa para o Djalma, o espaço para o Clécio também apresentar o que ele sentiu, que ele foi prejudicado e o que o vereador Djalma cometeu de erros, né? Então nós vamos estar abrindo esse espaço tanto para o Clécio e para o Djalma, para testemunhas também que eventualmente presenciaram um fato, nós vamos estar abrindo esse espaço e com tranquilidade, né, de, ao final correr tudo bem, respeitando o posicionamento de ambos os vereadores e também dos vereadores que são membros do Conselho de Ética. De acordo com a presidente do Conselho de Ética, Célia Valadão, do PMDB, o processo contra os vereadores Paulo Borges, do PMDB, e Wellington Peixoto, do PSB, está suspenso, aguardando as investigações da SEI e da AMA. A representação contra o vereador Paulo Borges e o Wellington Peixoto, como eu já havia informado de que maneira o Conselho procederia, nós estamos trabalhando na mesma linha do que foi apresentado anteriormente. Nós sobrestamos o processo, esse processo irá caminhar juntamente com toda a investigação da SEI, a partir do momento que for concluído a investigação da SEI, o Conselho irá se manifestar de que maneira será feito todo o encaminhamento. Paulo Borges foi indiciado pelo Ministério Público por suposto envolvimento em irregularidades em processos de licitação da AMA. Já o Wellington Peixoto foi ouvido pelos promotores, mas não chegou a ser indiciado. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h07. A Assembleia aprova mais de 10 projetos do Executivo. 2 matérias foram aprovadas em segunda e definitiva votação e outras 8 em primeira votação. Dentro dos processos aprovados está o que dá aval ao governo para contratar empréstimo no valor de R$108 milhões junto à Caixa Econômica Federal, destinado à implantação do veículo leve sobre trilhos em Goiânia. O governo argumenta que o financiamento diz respeito ao programa Mobilidade Grandes Cidades, também conhecido como Protransporte, o PAC 2, previsto para ser implantado no eixo Anhanguera. O VLT ficará sob a responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia. Também em primeira votação foi aprovado o projeto que modifica as leis complementares que instituíram a autarquia Goiás Previdência, Goiás Prev, e a que dispõe sobre a adequação do regimento próprio de previdência dos servidores e regime próprio de previdência dos militares. Em relação ao projeto que modifica o sistema previdenciário estadual, ele foi aprovado com 8 emendas modificativas e 5 supressivas. O governo justificou a necessidade de atualização das normas previdenciárias a fim de adequar os anseios dos segurados aos princípios do equilíbrio financeiro. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h08. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás começa a planejar as eleições de 2014. No próximo pleito, 42% do eleitorado do estado vai votar por meio da biometria. A reunião começou ontem e vai até o início da tarde de hoje, com a presença de servidores do TRE, chefes de cartório, diretores, todos envolvidos no processo eleitoral. Até maio de 2014, 26 municípios vão ter eleições com a identificação biométrica. O assessor de planejamento do TRE Goiás, Hamilton Pinheiro, fez uma avaliação do último processo na capital. Em Goiânia, nós tínhamos uma grande expectativa e, logicamente, uma preocupação em razão dessa novidade. Entretanto, nós tivemos um índice altíssimo de reconhecimento na parte da biometria que não fugiu ao que nós já estamos habituados. Portanto, praticamente não houve nenhum tipo de entrave, sim uma grande satisfação na realização das eleições. Entre os temas discutidos estão deslocamento e segurança das urnas, orçamento, capacitação, prestação de contas, planejamento, entre outros. Segundo Hamilton Pinheiro, com o evento, o TRE espera que ocorra o menor número possível de erros. O objetivo do evento é esse mesmo, a gente focar nos pontos fracos e nas sugestões de melhoria, nas oportunidades de melhoria, para melhorar esse ponto fraco. O ponto forte a gente salienta, mas não destaca para o evento em si, porque o objetivo é melhoria contínua dos pontos fracos. Em 2012, foram utilizados em todo o estado 15 mil urnas eletrônicas. O TRE espera concluir a biometria goiana em 2017. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h10 em Goiânia.
O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 6232375020. 3237-5020. Já imaginou 8 atrações sem intervalo? Vem aí, Goiás é show. Fernando e Sorocaba, Zé Ricardo e Thiago, Israel e Rodolfo, Bruno e Marrone. E mais, Leonardo, Guilherme Santiago, Chiclete com Banana e Cristiano Araújo. Tudo isso só no Goiás é Show, 20 de abril. Ingressos estande Flamboyant e Rival. Patrocínio Skol. Apoio Governo de Goiás. Nosso estado cresce, você cresce junto. O mundo em sua casa. Política nacional. O presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a divulgação de salários dos juízes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O ministro Joaquim Barbosa derrubou o liminar do tribunal que autorizava a publicação dos valores sem atribuição de vencimentos. A decisão do STF atende a um pedido da Advocacia Geral da União e à Lei de Acesso à Informação. O projeto de lei que inibe a formação de novos partidos foi aprovado pelos deputados. A maioria governista conseguiu aprovar o projeto com 240 votos a favor e 30 contra. Pela proposta, a distribuição do dinheiro do fundo partidário e do tempo de propaganda no rádio e na TV será feita de acordo com o tamanho das bancadas eleitas na eleição anterior. No caso de uma fusão ou incorporação de partidos, a nova sigla não poderá contar novas adesões de parlamentares que deixarem outras legendas. Novos partidos só terão direito à parte da parcela de 5% do fundo, que é dividida igualmente entre todas as legendas. A Câmara ainda precisa concluir na semana que vem a votação de emendas ao projeto. Depois ele vai para o Senado. Os críticos dessa proposta consideram que ela tem como objetivo dificultar a consolidação de novos partidos, como a rede de sustentabilidade da ex-senadora Marina Silva. Os principais partidos da base governista, PT e PMDB, argumentam que o projeto é para acabar com o troca-troca partidário. 400 índios tentaram invadir o Palácio do Planalto. Eles foram barrados pelos seguranças ainda do lado de fora. O grupo quer uma audiência com a presidente Dilma Rousseff para protestar contra o projeto que transfere para o Congresso o poder de demarcar terras indígenas. A presidente está em Lima, capital do Peru. Os índios passaram a noite em frente ao palácio. Hoje, então, dia do índio, eles prometem continuar o protesto. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a criação de quase 7 mil cargos na administração pública federal. Mais da metade para as áreas de ciência e tecnologia. A proposta foi encaminhada pelo governo ao Congresso no ano passado. Segundo o texto, o impacto no orçamento é de 484 milhões de reais a partir de 2014. O projeto ainda depende de votação em plenário. Agora são 7h14. O mundo em sua casa. Política internacional. Pouco mais de 72 horas depois das explosões, a Polícia Federal Americana divulgou ontem imagens de 2 suspeitos do atentado em Boston. O FBI pediu ajuda à população para identificar os 2 homens. O FBI divulgou várias fotos e um vídeo de 2 suspeitos de terem plantado as bombas na maratona de Boston na segunda-feira. E agora chega a informação que um dos suspeitos do atentado durante a maratona de Boston, na última segunda-feira, foi morto a tiros pela polícia dos Estados Unidos. Um segundo suspeito segue foragido, mas cercado por uma grande operação policial perto de um shopping center na região oeste de Boston. Segundo a polícia, o rapaz morto é o mesmo que aparece em uma foto apresentada pelo FBI na quinta-feira como o suspeito número 1. O shopping onde o segundo suspeito provavelmente está escondido segue neste momento cercado por agentes do FBI, armados com fuzis, especialistas do esquadrão antibombas, veículos blindados e helicópteros. Os 2 rapazes são os principais suspeitos de cometer as 2 explosões próximas à linha de chegada da maratona de Boston. 3 pessoas morreram e outras 176 ficaram feridas. Agora são 7h15. O mundo em sua casa.
Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. Infelizmente, alguns casos de dengue 4 já foram confirmados em Goiás. Os sintomas são os mesmos da dengue tipos 1, 2 e 3. A diferença é que agora a chance de contrair a doença ficou maior. Se você estiver com febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo ou nas juntas, não tome remédio por conta própria. Procure uma unidade de saúde. Se os sintomas são iguais, o jeito de combater a dengue 4 continua o mesmo e você já sabe como fazer. Não deixe água acumulada em pneus ou garrafas PET. Mantenha sua caixa d'água bem tampada e os vasos de plantas com areia. Elimine a água sobre a laje de casa e as folhas e galhos que entopem a carga. Com 10 minutinhos por semana, você faz a sua parte. Não fique parado vendo uma doença tão perigosa chegar cada vez mais perto. Manter a dengue longe é uma questão de atitude. SUS, Secretaria de Saúde, Governo de Goiás. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. A prova objetiva do concurso público para delegado substituto da Polícia Civil será aplicada neste domingo. Ao todo, 15.541 candidatos concorrem a 104 vagas, registrando concorrência de 142 candidatos por vaga. A Escola de Governo Henrique Santilo é responsável pelo certame, enquanto a Universidade Estadual de Goiás responde pela elaboração e aplicação da prova. Polícia desmonta esquema de tráfico internacional de drogas sintéticas. Um jovem de classe média que mora no setor oeste em Goiânia e que foi preso no início do ano em Minas Gerais é, segundo a Polícia Federal, quem comanda um esquema de tráfico internacional de drogas sintéticas. De uma maneira inovadora, o jovem comprava produtos químicos no Paraguai e os remetia para a Holanda, onde um especialista fabricava comprimidos de êxtase e pontos de LSD. Explica o chefe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal em Goiás, delegado Bruno Gama. Primeiramente, a quadrilha importava o produto químico do Paraguai até o estado de Minas. De Minas, ele cooptava pessoas para mandar esse produto químico para o exterior. Lá, o produto químico era produzido pelo químico em droga sintética e era trazido novamente para o Brasil. No Brasil, era distribuído para os 4 estados, foi identificado agora. A Polícia Federal procura agora pelo químico que estaria produzindo estas drogas na Holanda. No Brasil, só foi identificado a produção de droga sintética há aproximadamente uns 5 anos atrás. E esse químico que tinha no Brasil, ele fugiu para a Holanda. Então a gente está identificando se é ele que está produzindo na Holanda e mandando a droga sintética para o Brasil. Na operação desencadeada nesta quinta-feira em Goiás, Minas Gerais, Bahia e São Paulo, a Polícia Federal cumpriu 8 mandados de prisão e 7 de busca e apreensão, sendo que mais porções de maconha e comprimidos de êxtase foram apreendidos na casa do acusado de chefiar a quadrilha no setor oeste em Goiânia. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. E os agentes afirmam que essa mesma quadrilha abriu uma clínica de reabilitação que cobrava para tratar dependentes químicos. Que ironia, Karine. A clínica ficava em Tubiara, no sul do estado, e foi fechada há 4 meses pela Vigilância Sanitária. Força Tarefa cuida de moradores de rua em Goiânia. Delegacias especializadas e a Guarda Municipal de Goiânia iniciaram na última quarta-feira e terá sequência pelos próximos 30 dias uma força-tarefa que será realizada visando aumentar a segurança para os moradores de rua da capital. Na primeira noite do trabalho, quem comandou a operação foi o delegado titular da DENARC, Odair José, que conta como foi a ação conjunta. O foco principal naqueles pontos de aglomerações de moradores de rua.
Então ontem foi o primeiro dia, eu fui o coordenador desse primeiro dia, hoje terá outro coordenador, depois de amanhã um outro e assim sucessivamente. Então a operação transcorreu normalmente, acreditamos ter sido bastante positivo, porque nós abordamos 252 pessoas, dentre os quais 56 moradores de rua. Então foi preenchido um pequeno questionário, fizemos uma aproximação a esse morador de rua e ficamos bastante contentes porque conseguimos obter várias informações de suspeitos que já estavam sendo investigados e de outros que ainda não estavam sendo investigados, pois alguns pegaram uma confiança e numa conversa informal nós levantamos alguns dados como nomes, cor de veículos, marcas, né, de pessoas importantes. Algum desses tiveram colegas mortos, dentre esses moradores de rua assassinados. Então nesse ponto foi bastante positivo. Também conseguimos prender em flagrante um traficante que agia na Praça do Trabalhador. Era um grande traficante, mas o que mais vendia, aquele tráfico formiguinha, né, o José Henrique, de 21 anos, nós conseguimos flagrar ele vendendo drogas, inclusive com filmagens, a vários e vários usuários. Prendemos em flagrante, encontramos mais 40 pedras de crack, 80 porções de maconha, 10 facas, 2 estiletes, né? Os moradores de rua estão bastante assustados com essa situação toda também, estão inclusive se armando, encontramos vários deles com faca, com estilete, com um pedaço de pau, pedra, né? Já na tentativa aí de se defender de alguma agressão. Então a situação é bastante preocupante, mas a Polícia Civil está tentando se aproximar desses moradores de rua, claro, com o intuito de obter informações sobre suspeitos que possam estar ameaçando, né, ou matando esses moradores, para que, assim, tentamos evitar mais mortes. A ação mobiliza 6 delegados e 20 agentes de polícia, além de integrantes da Guarda Municipal de Goiânia, por cada evento. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h22. Participação ao vivo do repórter Libório Santos com os números dos plantões nas rodovias. Bom dia. Exatamente, o nosso balanço das rodovias, lembrando que está chegando o final de semana, né, gente? E normalmente, final de semana, aumenta o número de acidentes e tudo mais. Portanto, mais cautela, precaução é muito importante. Bom, nas últimas 24 horas tivemos 25 acidentes, 16 feridos e uma vítima fatal nas rodovias goianas, rodovias estaduais e também federais. O acidente mais grave aconteceu ontem por volta das 7h40 da noite. Foi uma tríplice colisão na BR-060, altura do quilômetro 130, entre Anápolis e Goiânia. Um Space Fox, placa NWH 4115 de Anápolis. O motorista saiu ileso. Um Gol, placa NLR 2021 de Goiânia. O motorista Júnior Fernandes Rosa, vítima fatal. E o terceiro veículo envolvido, um caminhão, placa KER 4499 de Goiânia. O motorista também ileso. Inclusive, devido a esse acidente, uma das pistas da BR-060 ficou interditada pelo período de 4 horas. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Obrigada, Libório Santos, 7h23. Um motorista foi à júri popular em Corumbá de Goiás, a 108 quilômetros de Goiânia, acusado de ter provocado um acidente que matou 5 pessoas. Diógenes Magalhães Barbosa foi absolvido da acusação de homicídio com dolo eventual, mas acabou condenado pelo crime de trânsito. Além da pena de 6 anos em regime semiaberto, ele ficará impedido de dirigir pelo mesmo período da condenação. O caso foi à júri popular porque o Ministério Público entendeu que o réu assumiu o risco de matar. E um homem de 24 anos foi preso com 5 quilos de cocaína dentro de um ônibus na BR-364 em Jataí. O flagrante ocorreu no quilômetro 201 da rodovia durante uma fiscalização de rotina. Após revistar o interior do ônibus e os passageiros, a Polícia Rodoviária Federal encontrou os entorpecentes e mais R$1.000 em dinheiro dentro da bagagem do suspeito. A droga provavelmente seria revendida em Brasília. Agora são 7h24. Secult inaugura telecentro acessível a deficientes visuais. O Telecentro Acessível para Deficientes Visuais é o primeiro em Goiás para esse segmento e vai implantar um sistema de inclusão digital que permite que todo deficiente visual que frequenta a biblioteca tenha acesso à informação. O projeto é uma iniciativa da Associação dos Deficientes Visuais do Estado de Goiás em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura. O chefe de gabinete da secretaria, Ney Borges, ressalta a importância do benefício. Nós acreditamos que o Telecentro vai facilitar a vida desse pessoal que batalha, que luta. Esses deficientes são muito guerreiros e eles têm uma necessidade e uma vontade danada, rapaz. Aqui na biblioteca, para você ter uma ideia, é um movimento danado, eles estão sempre aqui. E o Telecentro vai facilitar em muito a vida deles. A informatização que chegou para eles, né? É
o acesso que eles vão ter à informática. O presidente da Associação dos Deficientes Visuais do Estado de Goiás, Alisson Azevedo, explica como vai funcionar o sistema. Ele tem o papel de possibilitar às pessoas com deficiência visual o acesso ao conhecimento por meio da informática. Então, as pessoas poderão, no telecentro, aprender tudo aquilo que elas tenham necessidade. As pessoas com deficiência visual hoje podem utilizar o computador por meio de programas, softwares, ledores de tela. Então eles vão lendo a tela do computador. E as pessoas podem ler um livro, baixar música da internet, acessar as redes sociais. E nós achamos que o lugar de aprender tudo isso é numa biblioteca. A Biblioteca Braille funciona no prédio do Centro Cultural Marieta Teles Machado, na Praça Cívica, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Álvaro Maia para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h26. Amanhã, sábado, Goiás vai realizar o dia D da vacinação contra a gripe. A campanha de vacinação que teve início na última segunda-feira será reforçada. O objetivo é reduzir a mortalidade, as complicações e as internações decorrentes das infecções pelo vírus da influenza. Durante o dia D, os postos funcionam das 8 da manhã às 5 da tarde. O público-alvo da vacinação deste ano aumentou. Serão vacinadas pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 2 anos, indígenas, gestantes, mulheres que tenham dado à luz recentemente, presidiários, trabalhadores de saúde e portadores de doenças crônicas não transmissíveis que vão precisar apresentar prescrição médica para receber a vacina. 7h27. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 6232375020. 3237-5020. Entra ano, sai ano, a influenza, conhecida como gripe, continua sendo a principal causa de internações por pneumonia. E para combater, o melhor é vacinar. Crianças de 6 meses a menores de 2 anos, grávidas ou mulheres até 45 dias após o parto, idosos, indígenas, profissionais de saúde e doentes crônicos. A vacina contra a influenza é para você. Vacine-se de 15 a 26 de abril. Leve o cartão de vacinação. SUS, Secretaria de Saúde, Governo de Goiás. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Agora são 7h28. Governador Marconi Perillo entrega escrituras a moradores da região noroeste no primeiro dia de governo itinerante. Mais de 30 órgãos e secretarias estaduais participam da primeira edição do governo itinerante neste terceiro mandato do governador Marconi Perillo. Durante a solenidade de abertura, nesta quinta-feira, a Agência Goiana de Habitação fez a entrega de 158 escrituras e iniciou o cadastramento de famílias para receberem outros benefícios, conforme explica o presidente da AGEAB, Marcos Abrão Roriz. Coletar assinaturas de mais 400 famílias aqui do bairro São Domingos. Com isso, nós fechamos o bairro São Domingos, já estamos somente aguardando a Prefeitura de Goiânia para poder coletar as assinaturas do Floresta e do São Carlos. Isso vai já totalizar quase 4.000 escrituras aqui na região noroeste de Goiânia. É uma forma da gente ter esse contato direto com a população, esse governo itinerante, uma iniciativa muito interessante e principalmente também nós iremos cadastrar as famílias que moram naquelas casas de placa. E essas famílias podem pleitear o benefício do cheque mais moradia para melhorar suas casas, no valor de R$10 mil por morador. O governador Marconi Perillo justifica a escolha da região noroeste para iniciar a nova edição do governo itinerante por se tratar de uma das regiões mais populosas da capital e garante que a meta é a excelência no atendimento. Nós estamos atendendo uma enorme população, são mais de 500 mil pessoas que vivem na região noroeste e que estão sendo muito bem atendidas por todos os órgãos do governo aqui no governo itinerante. A gente junta todos os órgãos, e não só órgãos do governo, mas também o SEBRAE, órgãos do Sistema S, como o sistema da FIEG, juntamos órgãos federais, órgãos os mais diversos, para prestarmos serviços eficientes e rápido à população. A Organização das Voluntárias de Goiás está oferecendo vários tipos de atendimentos, como doação de cadeiras de rodas, muletas, andadores
respiradores, fraldas pediátricas e geriátricas, além de kits para gestantes e cursos de capacitação profissional. Segundo o coordenador-geral da OVG, Afrene Gonçalves, o atendimento mais procurado é o serviço odontológico, que deve aumentar as vagas para atender a população. Está sendo uma ação fantástica e nós pretendemos, inclusive, ampliar, porque tem muita gente que precisa desse tratamento odontológico e a OVG vai evitar todos os esforços para ampliar esse importantíssimo serviço. Outro parceiro do governo itinerante é o Sebrae Goiás, que está no local com todos os serviços disponíveis, como explica o diretor superintendente Manuel Xavier. Só vir aqui no governo itinerante, procurar o estande do Sebrae, ele será atendido se ele quiser registrar uma empresa, fazer a alteração, registrar um empreendedor individual, se quiser participar de um treinamento de como administrar seu negócio, de boas práticas de manipulação de alimentos, tudo isso está aqui disponível para o público dessa região. A dona de casa Rosilene Jorge, do Parque Tremendão, diz que veio ao evento apenas para ver o governador Marconi Perillo. Vim lá Tremendão para ver o Marconi. Consegui, abracei ele, minha netinha foi filmada com ele aqui na OVG. A estrutura móvel do governo itinerante está montada na Avenida Mangalô, Praça da Feira, no setor Morada do Sol, com atendimento das 8 às 18 horas até o próximo domingo. Márcia Alves, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E centenas de pessoas buscaram atendimento dos serviços oferecidos no governo itinerante, montado até domingo na Avenida Mangalô, na Morada do Céu, ontem à tarde. A aposentada Persília dos Santos Borges conhece bem o atendimento do governo itinerante. Ontem à tarde, ela e o esposo conseguiram atendimento na saúde, oferecida dentro do projeto. Eu vim aqui para ser atendido em exame de vista, fui vacinada contra a gripe, meu velho foi vacinado contra a gripe e a febre amarela e está sendo atendido também de exame de vista. Daqui 30 dias eu vou pegar o óculos. Eu já fui atendida pelo governo itinerante, foi muito bom, ótimo. Divina Rosa da Silva, profissão do lar, mãe de 2 filhos, com 5 netos, se cadastrou no programa Renda Cidadã. Vim fazer Renda Cidadã. Por quê? É o que estou precisando. No setor de multisserviços do governo itinerante, conversamos com o aposentado Joaquim Borges de Almeida, interessado no passaporte do idoso. Só uma carteirinha de passar livre para viajar, aposentado e minha idade, né? Eu estou pegando a carteirinha de passe livre. Carteira do idoso, né? Do idoso, exatamente. O que o senhor achou disso tudo aqui? Vi aqui, tá ótimo, mas tá tudo organizado, foi rapidão. Estou fazendo rapidão, chegou, foi rápido, mas tá ótimo. Uma realidade muito diferente da Sirlene Silva, encostada pelo INSS, com a saúde debilitada, buscava a carteira de deficiente. Eu vim em busca do exame de vista e desse formulário, para poder preencher a carteira de deficiência. A senhora tem que tipo de doença? Artrite reumatoide com síndrome de Jogo, um quadro irreversível, segundo os médicos falam. E tenho problema no coração e dei uma hernia de disco na coluna que vou ter que operar. O que você achou dessa estrutura aqui do governo itinerante? Muito boa mesmo, muito bem ampliada, achei muito boa. Está satisfeita? Bastante. Já a doméstica Elizabeth Rocha de Carvalho foi no governo itinerante em busca de um emprego e da carteira de estudante para a filha dela. E aproveitou para dar uma passada no salão de beleza, onde arrumou o cabelo. Eu achei muito bom, né? Que eu estivesse sempre para nós não pagar para tirar os documentos, né? Era bom, né? A senhora aproveitou e está arrumando o cabelo também, dando um look na beleza. É, dando um look na beleza aqui também. Além de arrumar um emprego, quer arrumar também um companheiro. É, eu queria arrumar também um companheiro. Vai sair daqui bonita. É. Jane Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h34. Segundo módulo do seminário Goiânia Vencendo a Dengue prepara profissionais da educação para lidar com a doença nas escolas. Cerca de 250 pessoas, entre profissionais da Secretaria Municipal de Educação e agentes de endemias da Secretaria Municipal de Saúde, participaram do segundo módulo do seminário Goiânia Vencendo a Dengue. O objetivo é refletir sobre as ações realizadas em combate à doença na capital, bem como fornecer subsídios teóricos e práticos para os profissionais que atuam nas escolas municipais. De acordo com Marisley Brasileiro, coordenadora do evento, a intenção é de orientar alunos e a comunidade quanto aos perigos e prevenção da dengue. Esse módulo, ele é o segundo de 8 módulos, porque fazem parte de um ciclo de formação. Então, aqui eles recebem instruções
mais aprofundadas do que aquelas que eles simplesmente recebem ou pela mídia ou por folhetos. Então, eles recebem uma formação voltada para o ciclo de transmissão do mosquito, os principais sintomas, como é que funciona o SUS, ou seja, a quem eles devem recorrer no caso de sintomas, o papel da equipe de saúde nesse processo, porque às vezes na escola a criança apresenta determinado sintoma. Então, como que o professor deve agir nesses casos? Um outro fator importante é que aqui também eles se reúnem para traçar ou tecer a programação do que vai acontecer na escola no decorrer desse mês e no próximo mês. O projeto Goiânia Vencendo a Dengue integra o Plano Estratégico de Combate à Dengue da Prefeitura de Goiânia e realiza ações a serem incluídas na proposta político-pedagógica das escolas e centros municipais de educação infantil. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h36. Participação ao vivo do repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, Gil. Bom dia a todos. Olha, o secretário de Estado de Saúde, Antônio Faleiros, ele entrega daqui a pouco, às 11 horas da manhã, 100 novos computadores ao Hemocentro. Os equipamentos vão ser distribuídos para o Hemocentro Coordenador, que tem sede aqui em Goiânia, e para as outras 23 unidades da Hemorrede no interior do estado. Os equipamentos foram adquiridos com recursos do Fundo Estadual de Saúde, totalizando um investimento de quase R$200 mil. A compra desses novos computadores faz parte da programação anual de saúde e tem como objetivo a melhoria da infraestrutura de informática da Secretaria de Saúde. Então é isso. Obrigado, Paulo Henrique Santos. Agora são 7h37. Bombeiros iniciam prevenção às queimadas no estado. O período de emergência em Goiás começa neste mês de abril e vai até novembro. Durante 7 meses, o Corpo de Bombeiros fica em alerta e realiza ações de prevenção e combate a incêndios. E esse trabalho deve ser reforçado com a medida adotada pelo Ministério do Meio Ambiente de decretar emergência ambiental em 19 estados brasileiros, entre eles Goiás. Com isso, os governos federal, estaduais e municipais terão mais facilidade para contratar brigadistas destinados ao trabalho de prevenção e controle de queimadas. O coordenador da Operação Cerrado Vivo do Corpo de Bombeiros, Coronel Martiniano Gondim, afirma que ainda não está prevista a contratação de brigadistas no estado. A prioridade neste primeiro momento é investir em medidas preventivas por meio de parcerias com as comunidades locais. Estamos agora na fase de prevenção. O planejamento ele é para o ano todo. Nós temos agora a fase de prevenção, a fase crítica, que é justamente o mês de abril até novembro, e a fase de alerta. Então nós estamos na fase de prevenção. Então nesse momento agora, os comandantes de bombeiros, espalhados pelo estado, eles estão fazendo esse contato com o sindicato rural, reunindo esses proprietários de terras, com funcionários, para quê? Para que o Corpo de Bombeiro possa passar um treinamento para esse pessoal, para que o serviço preventivo, principalmente o serviço preventivo, que são os aceiros, a limpeza diária com máquinas, sejam feitas nesse período. O Corpo de Bombeiros conta com 600 homens para atender a demanda. Este ano, a corporação já registrou 212 focos de incêndio em Goiás, número que, segundo o coronel Martiniano Gondim, está dentro da média de outros anos. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h39. Cartão do idoso obrigatório em estacionamento preferencial em Goiânia é emitido de graça pela SMT. O cartão é obrigatório para o estacionamento preferencial, que são as vagas destinadas exclusivamente para idosos e deficientes físicos, tanto em área azul quanto em supermercados e shoppings da capital. De acordo com o gerente de mobilidade da Secretaria Municipal de Trânsito, Evaldo Vicente de Lima, o cartão é válido tanto nos casos em que o condutor tem 60 anos ou mais, ou quando é o passageiro. A pessoa, para conseguir esse cartão, ele tem que ter no mínimo 60 anos ou mais. E a pessoa pode ser o condutor do veículo ou usar ele como passageiro. Porque ele não é um adesivo, ele é um cartão, E a pessoa, utilizando ele como passageiro, ele pode utilizar em qualquer veículo, desde que ele esteja junto, ele pode fazer o uso desse cartão. Segundo o gerente da SMT, Evaldo Vicente de Lima, a fiscalização é permanente e os infratores são multados. É uso obrigatório. Caso a pessoa queira utilizar a vaga, ele é o uso obrigatório dele sobre o painel do veículo. Caso não tenha esse cartão no painel do veículo, ele está sendo sujeito a ser autuado. A multa leve são 3 pontos na CNH do proprietário do veículo
o condutor, né? E a multa em torno de R$53. O gerente de mobilidade da SMT, Evaldo Vicente de Lima, informou ainda que para obter o cartão, o condutor deve procurar a sede da SMT no setor Serrinha, agências de atendimento da Prefeitura de Goiânia e guichês do VaptVupt. É preciso levar documentos pessoais e comprovante de endereço. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h40. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. O craque segue na Copa do Brasil. Ontem à noite o time de Catalão empatou com o Náutico nos aflitos, Recife, por 1-1. Na partida de ida o time goiano venceu por 3-1 em Catalão e foi beneficiado pelo regulamento no desempate. Na outra fase o craque joga contra o Betim de Minas Gerais, que eliminou o Bangu do Rio de Janeiro. 7h42. Começa amanhã a última rodada do turno de classificação do Campeonato Goiano. O Atlético precisa vencer o Goianésia para ficar em segundo na classificação geral. O técnico Valdemar Lemos comanda daqui a pouco o último treinamento do Atlético antes do jogo de amanhã contra o Goianésia no estádio Serra Dourada, às 4 horas. Jogo decisivo para o Atlético. Afinal de contas, se vencer o Goianésia, terá a vantagem de disputar as semifinais contra o mesmo Goianésia, jogando por 2 empates. Essa é a situação para o jogo. Valdemar Lemos praticamente definiu a zaga, já que não poderá contar com pelo menos 4 jogadores da defesa. Com isso, Lucão e Ednei formarão a zaga atleticana. E John Lennon deve mesmo atuar na lateral esquerda. O meio-campista João Paulo, que não treinou ontem devido a dores no pé, está praticamente tranquilo. Afinal de contas, não foi vetado e deverá ser peça fundamental para o jogo de amanhã. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h42. Vila Nova luta para se manter na primeira divisão e joga em casa com o Rio Verde, que está na mesma situação. No Vila Nova, o técnico Hermógenes Neto deve definir o time para a decisão de domingo diante do Rio Verde no trabalho de hoje à tarde. Ontem ele comandou um trabalho no CT Governador Marconi Perillo, primeiro coletivo da semana, e o time titular apresentou 3 novidades. Tony no gol, no lugar do criticado Vinícius, que alegou dores musculares, sequer treinou. No miolo de zaga, Vitor Cardoso, prata da casa, treinou no lugar do zagueiro Neto Gaúcho, este que foi poupado, mas não deve ser problema para o jogo de domingo. E na lateral direita, Chiquinho foi a novidade e o Arthur passou para o meio-campo, já que o Barbosa está suspenso, não pode defender o Vila neste jogo final do Goianão 2013. A diretoria colorada que fez promoção no preço do ingresso. Será R$20, preço único. Torcedor com a camisa do Vila vai pagar meia entrada. É claro, aquele que não quiser fazer a troca de R$200 em nota mais 1 quilo de alimento não perecível por um ingresso. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Já o Goiás usa time reserva para jogar em Itumbiara. A principal novidade no treinamento técnico do Goiás ontem à tarde foi o Neto Baiano, jogador liberado terça e quarta-feira para resolver problemas particulares em Salvador, mas o jogador não veio para o campo, ficou no departamento médico se recuperando de uma contusão no joelho. Neto Baiano não deve ser relacionado para o jogo de sábado contra o Itumbiara, jogo para cumprir tabela. O Goiás já é o primeiro colocado há um tempão na primeira fase do campeonato goiano. O único titular que deve atuar sábado em Itumbiara é o atacante Walter, que não marca há 6 jogos no campeonato goiano. 4 jogos ele atuou e 2 esteve entregue ao departamento médico. Inclusive, pelo campeonato goiano, Walter completou ontem 1 mês sem balançar as redes adversárias. Entre esses jogos, ele marcou 2 gols pela Copa do Brasil, diante do Oratório no Amapá.
Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h45. Com os resultados da noite desta quinta-feira foram definidos os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Os 6 clubes brasileiros se classificaram para a próxima fase. O emparelhamento acabou colocando Boca Juniors e Corinthians, Atlético Mineiro e São Paulo, Palmeiras e Tijuana do México, e o Alviverde foi derrotado pelo Sporting Cristal do Peru por 1-0. O Fluminense, que venceu Caracas da Venezuela por 1-0, jogando muito mal, enfrentará o Emelec do Equador. O Grêmio, por sua vez, empatou com o Rachipato do Chile por 1-1. Jogará contra o único invicto da Libertadores, o Independiente Santa Fé da Colômbia. Após o jogo no Chile, alguns jogadores do Rachipato começaram uma briga com os do Grêmio. Um dos atingidos foi o técnico Vanderlei Luxemburgo, que chegou até cair durante a confusão, mas foi defendido a tempo pelos policiais. Outros jogos das oitavas de final da Libertadores são Vélez Sarsfield da Argentina e News Old Boys, também argentino. Nacional do Uruguai, Real Garcilaso do Peru e Olímpia do Paraguai e Tigre da Argentina. Às 7h46 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. A família do seu Pedro aguarda ansiosa. Ele pega a caneta, começa a assinar e... se transforma em Pedro dos Santos. Mágica? Não. É o governo junto de você, levando diversos serviços para a região noroeste, de 18 a 21 de abril no setor Morada do Sol. Além da emissão de documentos, você contará com atendimento médico, linhas de crédito e muito mais. Governo junto de você. Governo itinerante. Nosso estado cresce. Sua região cresce junto. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Entidades propõem soluções para o comércio informal da Rua 44, no setor norte ferroviário. O comércio da Rua 44, no setor norte ferroviário, atrai gente de todo o país. O movimento é grande todos os dias e se intensifica a partir da quinta-feira. Na região, camelôs ocupam as ruas fora do horário comercial. A situação irregular é vista com preocupação pelo presidente da Associação Comercial e Industrial de Confecções de Goiás, Carlos Alain Moraes. O problema maior é a questão da informalidade. O setor de confecção está passando por uma grande dificuldade. Quem já está instalado na Bernardo Saião, 85 e Alberto Miguel, porque em volta da rodoviária foi criado aquele polo de confecção ali, um feirão a céu aberto ali. O que acontece? Ali nós não temos fiscalização nem do município e nem do estado. Então isso está fazendo o pessoal da formalidade sair da formalidade e ir para a informalidade. Então o grande problema hoje que o setor está passando é essa questão, porque a 44, a partir de quinta-feira, ela funciona de quinta para sexta, de sexta para sábado e de sábado para domingo, 24 horas. Então isso dificulta muito o comércio formal. Para Carlos Moraes, entre as medidas que precisam ser tomadas para a regularização do comércio na região, está o trabalho de fiscalização. Precisa do poder público agir direto, agir com o fisco. Não precisa o fisco estar ali. O fisco pode ir na fonte, nas malharias em Campinas. Se for na malharia de Campinas e cobrar do cidadão que for comprar ali, ele tem um CNPJ, você já vai legalizar aí mais de 100% aí. Outra coisa, o poder municipal tem que fiscalizar. Lá tem que ser fiscalizado pela AMA, pelo Código de Postura. As construções estão todas irregulares, o Ministério Público tem que atuar ali, você tem que fazer um conjunto com todo mundo. Segundo a Associação Comercial e Industrial de Confecções de Goiás, existem hoje cerca de 11 mil feirantes irregulares na região da Rua 44. Fernando Oliveira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h49. O déficit comercial da Petrobras cresceu 4 vezes nos 3 primeiros meses deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento apontam um prejuízo de quase 15 bilhões de reais. Os números negativos são atribuídos principalmente à exportação de petróleo e à produção estagnada da estatal. Goiás e Bélgica discutem relações comerciais. O secretário para Assuntos Internacionais do Governo do Estado, Elie Chediak, se reuniu nesta quinta-feira com a conselheira da Embaixada da Bélgica no Brasil, Elsie Keyers, que destacou que Goiás tem chamado a atenção de outros países por causa do bom desempenho da economia nos últimos anos.
Ela afirma que parcerias estão prestes a serem firmadas entre Goiás e a Bélgica. Sim, exatamente. Estamos muito conscientes de que o estado de Goiás é um estado de muito potencial, que tem um crescimento econômico maior da média nacional e tem um desenvolvimento industrial, agrícola muito importante aqui nesse estado. Então, nos interessa muito desenvolver as nossas relações, tanto no nível comercial quanto no nível tecnológico e acadêmico com o estado de Goiás. Já o secretário Elie Chediak aponta os destaques de Goiás que atraíram a atenção do governo da Bélgica. Hoje a Bélgica se destaca como um grande parceiro na área de logística para a nossa plataforma logística, e isso certamente traria os maiores players na área de logística internacionais para o estado de Goiás, para se instalarem na nossa plataforma logística. Sendo que também no estado de Goiás é um grande exportador de commodities para o leste europeu, e a Bélgica pode suprir essa demanda através da logística e do ponto estratégico que hoje a Bélgica tem. Outro ponto que eu gostaria de destacar, que a nossa colônia goiana na Bélgica é a maior colônia brasileira que está em Bélgica e está contribuindo para o desenvolvimento certamente da economia belga, e nós nos orgulhamos muito de ter uma colônia ativa dentro da Bélgica, e esperamos que essas relações entre o estado de Goiás e a Bélgica contribuam para a melhoria da situação dessa nossa comunidade que se encontra na Bélgica. Elie Chediak ressaltou que o trabalho realizado pela Secretaria de Assuntos Internacionais tem sido importante na atração de investimentos estrangeiros para Goiás. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. Apagão logístico encarece produtos e já provoca falta de alimentos para o rebanho no nordeste do país. A malha rodoviária é responsável por até 75% do transporte de cargas pesadas no país, mas enfrenta uma das piores crises de sua história. As condições precárias das rodovias dificultam o transporte de cargas e, além de encarecer o preço dos produtos, já provoca desabastecimento, principalmente no Nordeste brasileiro, onde o rebanho sofre com a falta de comida numa das piores secas da região. De acordo com o analista de mercado da FAEG, a Federação da Agricultura do Estado de Goiás, Pedro Arantes, a importação da Argentina tem sido uma alternativa mais barata do que levar, por exemplo, milho do Centro-Oeste para a região. Teve, por exemplo, um leilão para 105 mil toneladas para colocar em vários portos e não teve nenhuma aceitação. Vão ter que alterar o leilão, alterar as condições. Isso aí o quê? Colocando o milho que está aqui a 25, o leilão foi feito para colocar ele lá a 46. Quer dizer, praticamente o dobro. Não teve interesse, porque o custo é muito alto, vai custar mais do que 1 por 1. Então isso fica bem evidente aí que quem tem abastecido o Nordeste nesses últimos anos é a Argentina, porque entra lá no interior da Argentina, na Bacia do Prata, e depois com navios aí pequenos e descarrega em vários portos do Nordeste. Quer dizer, muito mais viável que você tirar o milho aqui de Goiás, por exemplo. O analista de mercado da FAEG não vê solução a curto prazo, mas aponta o transporte ferroviário como uma saída para o apagão logístico vivido pelo país. Nossa grande expectativa é com relação às ferrovias. Só que fica nesse compasso de espera, né? A Norte-Sul está completando 20 anos aí de quando foi lançada até hoje, e eu acredito que por mais que acelere o processo, menos de 3, dependendo aí de 3 a 4 anos, nós não temos ela totalmente pronta, viabilizar. Tem trechos prontos, mas tem outros que ainda está muito atrasado, está parado, com problemas aí de fiscalização, né? Aí a extensão que vai ligar a Ferronorte, que está lá, que passa na divisa de Goiás, está em Mato Grosso com a Norte-Sul. Quer dizer, isso aí você cortaria toda a região sudoeste, que é a principal região produtora, e estaria também atendendo toda a região norte, que é para onde está avançando a agricultura. De acordo com o analista de mercado da FAEG, Pedro Arantes, enquanto o transporte dentro do país é dificultado, o Brasil se transforma no maior exportador de milho do mundo. Isso porque tem sido mais fácil atravessar 17 mil quilômetros de oceano até a China do que transpor 3.500 quilômetros entre Sorriso, no Mato Grosso, e Recife, no Pernambuco, por exemplo. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. Confira a agenda cultural para o fim de semana em Goiânia. Agenda Cultural. Olá, confira as nossas dicas culturais e programe sua sexta-feira. Nesta noite haverá o lançamento de livros na Biblioteca Damas Pereira Urzeda, no Sesc da Rua 19.
A partir das 7 da noite, serão lançadas obras de Maria Alves Gomes, Arthur de Rezende Bonfim, Cristiano Deveras e Marília Félix Bastos. O endereço é Rua 19, número 260, no centro da capital. Mais informações no www.sescgo.com.br. Terminam hoje as inscrições para os novos cursos de balé clássico, dança contemporânea, jazz e sapateado do Centro Cultural Gustav Ritter. Os cursos são voltados para crianças e adolescentes e a taxa de inscrição é de R$10. Informações pelo 3201-4700. E para os interessados em participar da Mostra SESI de Dança, nas categorias Juvenil e Adulto, as inscrições ficam abertas só até amanhã. Outras informações, além da ficha de inscrição, você encontra no www.mostrasesiddanca.com.br. No Parque Campininha das Flores, em Campinas, a companhia Ops homenageia o dramaturgo Corpo Santo, apresentando a comédia Mateus e Mateus às 18 e também às 19 horas. E amanhã de manhã, às 9 e às 10 horas, reapresentação no Bosque dos Buritis. A entrada é franca nos dois espaços. E é hoje que começa a terceira edição do Festival Internacional de Palhaços na Ponta do Nariz, promovido pelo Grupo de Teatro Basté. A abertura será com uma palhaceata que começa na Praça Cívica, às 5h30 da tarde, rumo à Praça Universitária. A programação completa está no site www.napontadonariz.com. O festival vai até o dia 4 de maio e vale a pena conferir. No Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, além da mostra Pra Rir do cinema brasileiro, que até segunda exibe Se Eu Fosse Você, hoje acontece Sexta Jazz, com a apresentação de Danilo Verano e trio a partir das 22 horas. A entrada é franca e mais detalhes no www.goianiaouro.com. No Metrópolis Retrô, os amantes do blues poderão se divertir ao som da banda The Not Yet, que está divulgando seu novo álbum Rockin' Horse. O evento começa às 23 horas e até a meia-noite os ingressos custam R$15. O Metrópolis Retrô fica na Rua 83, número 372, Setor Sul. Já no Loop Studio, canções de Chico Buarque e Caetano Veloso, na interpretação de Vinícius Rodrigues e Gibran Jordão e Banda. O evento começa às 22 horas e até a meia-noite a entrada é R$10. O Loop Studio fica na Avenida José Rodrigues de Moraes Neto, número 878, no Parque Amazonas. Lazer também faz bem à saúde, então aproveite a sua sexta-feira. Carolina Winter para o Sistema Brasil Central de Rádio. Moradores de Montes Claros, em Minas Gerais, se assustaram com mais um tremor de terra. Só no ano passado foram 12. O tremor ocorreu ontem às 7h11 da manhã. Logo depois, os bombeiros receberam cerca de 200 ligações de moradores assustados. Em várias casas apareceram rachaduras. Em uma escola, uma rachadura se abriu no teto da sala de aula e os alunos do turno da manhã foram dispensados. Na creche, uma telha caiu quando as crianças se preparavam para entrar. Elas não se feriram. De acordo com pesquisadores, o Brasil está bem em cima de uma imensa placa tectônica que cobre toda a América do Sul. E por isso, segundo eles, não há risco de grandes tremores de terra que geralmente ocorrem nas extremidades dessas placas. No caso de Montes Claros, há uma trinca de 3 quilômetros de extensão que corta a cidade de norte a sul. Segundo os especialistas, falhas geológicas desse tipo se movimentam um pouco de vez em quando, provocando atrito, o que gera o abalo sentido na superfície. O tremor de ontem chegou a 3,7 graus. Em João Pessoa, a Polícia Federal prendeu um juiz, um delegado, 4 advogados e 4 servidores públicos suspeitos de fraudes em processos judiciais. Mais de 100 policiais federais participaram da operação em diversos pontos da capital paraibana. Entre os presos está o juiz José Edvaldo Albuquerque de Lima. O grupo era investigado há 5 meses e aplicou pelo menos 18 golpes, a maioria contra instituições financeiras. O esquema, segundo a polícia, funcionava assim. Os advogados entravam com ações contra os bancos. Os processos eram encaminhados ao juiz, que concedia liminares com prazos muito curtos para as empresas se defenderem. Quem não cumpria a decisão era obrigado a pagar multas, que somadas em todos os processos chegaram a mais de 4 milhões de reais. E a polícia do Rio de Janeiro desarticulou uma quadrilha que vendia carros roubados com documentação falsificada e ainda oferecia serviço anual de vistoria. A mulher acusada de ser uma das principais integrantes da quadrilha foi presa no trabalho, o posto de fiscalização do Detran em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Luzinete Figueiredo de Souza tinha acesso ao sistema e, segundo os investigadores, repassava informações de carros legalizados para os criminosos clonarem os veículos roubados. Ao todo, 15 pessoas estão presas.
Imóveis do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal foram saqueados e depredados por invasores em São José de Ribamar, na região metropolitana de São Luís, no Maranhão. A justiça ordenou que eles deixassem as casas. As caixas d'água foram levadas pelos invasores. Algumas foram deixadas pelo caminho. São ao todo 456 casas que já estavam quase prontas para serem entregues para famílias inscritas no programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. A Caixa Econômica informou que vai fazer uma reforma nos imóveis e que o prazo de entrega será prorrogado. Agora em Goiânia, 8h01, está terminando mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Jennifer Jacob. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Ricardo Souza. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele e Radiodifusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, bom fim de semana a todos. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.